Dá uma olhadinha nessa foto. Nós estamos inaugurando o Clube das Exaustas. Essa coitada da Mulher Maravilha está completamente exausta. Por que a gente fica tão exausta, gente? Lu, por quê? Pelo amor de Deus, me explica! Eu só olho para essa foto e eu me identifico. Thalitinha, você se identifica com essa foto? Nossa, totalmente. E sabe o que é o pior? Acabou de começar o ano. E nós não estamos assim como a Mulher Maravilha. A gente está no início de fevereiro. Né? O meu E eu já tô janeiro... travada. Não, Meu meu pescoço janeiro... travou. Bom, eu não vou nem falar, eu tô inteira travada. O meu janeiro começou... Teve 90 dias. Pois é. E aí, por que será que a gente fica tão exausta, gente? É cansativo ficar exausta. Bom, eu vamos- acho cansativo. Mas por Quem que vai será? começar? Vamos pelo básico, Vamos com os né? achismos. Achismos Não, mas aqui. eu acho que pelo básico. Acúmulo de função é uma coisa delas. É uma das razões. Eu cheguei aqui, em 1 hora de trajeto, eu resolvi 4 assuntos diferentes, com pessoas diferentes. Então, a Thalita está tocando num ponto super importante, né? Agora a gente tem a facilidade de resolver muita coisa, porque a gente tem a tecnologia nas mãos. Por outro lado, a cabeça fazendo tudo ao mesmo tempo vai ficando exausta. Lógico. Então, eu acho que tem muito disso, além de todo o resto que a gente vai falar agora. Mas vocês não acham que essa coisa de toda hora você tem tudo na mão, você tem informação na mão, você tem... Eu acho que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Tem que ter um limite. Eu acho que quando a gente coloca o limite, fica bom. Se você não coloca um limite, fica ruim. Então, tudo tem um balanço aí, O que te né? deixa mais exausta? Olha, lavar louça, odeio, me deixa exausta. Quando eu olho aquela pia que eu tenho que lavar, porque o prato não se lava sozinho, né? Eu tenho máquina de lavar, mas às vezes eu falo, até colocar eu já lavo. Mas eu acho que é o acúmulo mesmo de ser mãe, E hoje nós também colocamos dinheiro em casa, né? Então, não é que a gente é sustentada. Então, a gente tem que trabalhar e temos que fazer. Então, é a profissão, os estudos, porque a gente quer estudar, né? A gente quer estar antenada com as coisas. Então, um conjunto de coisas. E eu acho que o que mais me deixa exausta, sabe o que é? São as informações que, se eu não estou conectada, parece que eu vou entrar num... Gente, mas como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi? Então, você quer ficar o tempo todo correndo atrás da informação. E me deixa exausta isso. Por que você acha que você tem que ter visto tudo que tá por aí? Né? Porque se a gente tiver que suprir com essa demanda de que a gente tem que saber de tudo, a gente não vai ficar nem exausta. A gente já vai estar morta mesmo no caixão, gente. Você sabe o que eu acho? Eu acho que hoje a gente tem um cardápio muito extenso de coisa. É muita informação e às vezes você não sabe nem para onde correr com aquela informação. Eu precisava dessa informação. Então, será que a chave não é essa? O que eu preciso? Porque, Então, gente... é que assim, as redes sociais e a internet, que é um caminho sem volta, né? Na verdade, infelizmente e felizmente. Eu acho que, na verdade, a conexão online, ela é natural, né? Todo mundo está conectado. Não tem como você não estar... É estranho uma pessoa que não está conectado, na minha opinião. E aí volta a coisa do equilíbrio. Vou acordar, vou pegar o celular? Não. Vou acordar, vou tomar meu café da manhã. Depende muito depois. do que você faz, né? Não. Mas não é uma questão de escolha, é isso? Lógico. Você precisa acordar porque aí você já começa o dia acelerado, que você já começa a ler ver as coisas. E aí você já entra naquela... E aí dá uma exaustão. Aí você fica exausta. Aí você vai ter que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, já exausta. Então, fazer, por exemplo, ir pra praia. Você acabou de viajar, tá? Você foi viajar, você ficou muito conectada, você viajou sozinha. O celular foi uma companhia para você? Não, você sabe que isso foi uma coisa muito bacana, porque eu tive um momento de uma viagem para dentro de mim mesma. Tanto que a gente sabe, né? A gente tem um diretor artístico que me pediu para fazer vídeos, fotos e não sei o quê. E quando eu cheguei na segunda-feira, ele falou, cadê? Eu falei, olha, deixa eu te contar. Eu precisava ficar um final de semana eu comigo mesma. E eu realmente me desconectei e me deu um alívio, gente. Foi gostoso. A qualidade do meu sono é outra. É outro ponto que eu queria tocar aqui, né? Essa exaustão, ela é física, ela é mental ou ela é física e mental para vocês? Eu acho que para mim acho que mais mental do que físico.
Porque é aquela coisa. Bom, primeiro que eu sou geminiana, a cabeça não para. Já começa por aí, para quem acredita em signo. Super. Né? Então eu já tenho. E eu sou ligada no 220. E aí também piora, né? Então tudo vai piorando. Você tem essa necessidade de se desconectar, como a Thalita fez? E se desconectar, porque eu sei que você é ligada no 220. Você já teve essa necessidade? Já fez? Como você se sentiu? Pra Não, vocês eu tenho, falarem aqui. eu tenho vontade, por exemplo, de fazer o que a Thalita fez, viajar sozinha, coisa que eu nunca fiz. Mas desconectar, não. Você não tem nem vontade. Não tenho muita vontade. Aí vamos obrigar ela a se desconectar. Vamos A gente rouba o celular, né? a gente vai faz viajar, um challenge. rouba seu celular e deixa você suando frio até você Sabe o que é, por exemplo? sentir o bom. Não, por exemplo, se eu quiser escutar uma música, eu vou lá no Spotify, por exemplo, e vou acessar, já automaticamente você já dá uma olhadinha no Instagram pra ver como é que tá, né? As notícias, das coisas. Então, tudo vai no celular Mas hoje. você... Eu acho que você pode até... eu vou falar porque foi muito fresco isso, né? Foi agora. E até a música, eu deixei um pouco ela de lado. Foi tão maluco. E eu sou uma pessoa extremamente conectada, sou extremamente acelerada. A minha exaustão, ela não é só mental, ela é física também, porque eu realmente não paro. E aí eu falei, cara, eu não quero nem ouvir ninguém falar, nem o cantor da música que já tá paga, eu não quero ouvir. E aí você acaba ouvindo... Aí eu vou falar coisas assim, né, Tá. piegas. Você acaba ouvindo a voz da sua alma. Com certeza. E eu acho que muita gente tem medo disso. Porque no barulho, gente, a gente nunca consegue ouvir Depende, o que se tá for... muito lá dentro. Não, depende do tipo da música, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à música, eu gosto de música. Mesmo quando eu gosto de refletir, eu ponho uma música, mas aí eu vou botar uma música mais calma. Se eu tô feliz, vou botar um pagode, um samba, enfim. Aí depende da minha sensação ali. Mas não me atrapalha ter uma música, muito pelo contrário, a música ela me leva para lugares, entendeu? Mas é diferente. Porque a música sempre te estimula a alguma coisa. Ela vai te levar para diversos lugares. Cada ritmo para um lugar. O nada te leva para um outro lugar que você não conhece, porque talvez, você tem que porque ouvir... você esqueceu como é, porque a gente está muito conectado o tempo inteiro. Porque você tem que ouvir é o samba da tua cabeça mesmo, né? E ele vai mudando. E eu vou te falar, eu gosto, mas eu tenho uma questão. Eu falo comigo. Eu converso comigo, Hoje eu em dia ando... eu tenho visto que isso está ficando normal eu entre as pergunto pra mulheres. mim e eu respondo pra mim e eu brigo comigo e eu dou risada comigo e eu me mato de rir. Às vezes eu faço alguma coisa, eu penso alguma coisa que eu começo a rir sozinho. Eu falo, gente, o pessoal que anda na rua acha que eu sou louco, mas eu acho que isso deve ser o ápice da exaustão a você chegar. Quando você está conversando com a sua própria mente. Agora, gente, antes da gente estar aqui hoje, a gente viu aquele vídeo, né, que eu mandei, que a gente trocou, daquela jornalista falando que ela estava exausta, porque ela tinha que dar conta disso, dar conta daquilo. E eu queria perguntar uma coisa para todas nós. Criam demandas pra gente, né? Então, assim, eu tenho que estar em dia com a terapia, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que estar bonita, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que saber de tudo, isso gera exaustão. Sim. Né? Como é que vocês lidam com toda essa demanda que às vezes vem de fora? Tem a nossa demanda, que a gente põe para nós mesmas, e tem ainda a demanda que vem de fora. Será que isso É tentar equilibrar, né, Lu? É tentar exaustão? equilibrar. É você botar os limites, né? Quer dizer, Mas quais são os seus? Então, por exemplo, se eu estou pensando em fazer um curso, a gente passou por isso, eu e você, um pouquinho, essa semana. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso, uma pós-graduação, eu vou olhar, porque se eu colocar ela dentro vai explodir minha vida, aí explode. Então, eu tenho que olhar e falar, não, isso aqui eu vou deixar para 2026. Isso aqui eu vou deixar para o segundo semestre. Então, se você olhar para a sua vida, entender que cabe ou não cabe, se você vai ficar exausto ou não, Exato. aí você começa a organizar um pouco a tua mente, a tua vida, e aí falar um não. Não, eu não vou em tal lugar, porque isso não dá, eu preciso descansar, por exemplo. Às vezes tem festa, tem coisa, tem vezes que eu tô exausta no final de semana, eu quero dormir, eu quero descansar. E tem um aniversário de fulano, ciclano, e eu não vou, né? Eu tô exausta. Eu me respeito, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Sabe o que acontece? A gente tem um cardápio vasto. Quando você senta num restaurante, que você vai escolher, você sabe qual é o tamanho do seu estômago. O quanto você consegue engolir.
e processar. Tem gente que não, né? Não, gente, mas Tem gente que é sem fim a coisa. Vamos aqui tentar, assim, numa linhagem padrão, né? Você toma um café da manhã, almoço e jantar, e no almoço você come, né, tipo, no máximo, entrada, prato principal e sobremesa. E um digestivo para quem aguenta mais. E eu acho que na vida é isso, você tem um leque de opções muito grandes, a gente tem que aprender a falar não. Falar não, eu acho que é uma coisa difícil. E acho que já até conversou sobre isso aqui, até né, um dos com a Maria pontos Ruth. que eu acho que leva a gente à exaustão, você fica raciocinando, como é que você vai falar o não? E como que ele não vai ser aceito? Como que você faz? Não, a Nath tocou num ponto aqui importante que eu tive agora, né? É um exemplo disso bom. E eu me saí bem sozinha, que foi tomar uma decisão de que, infelizmente, eu não ia poder fazer um outro curso que eu queria muito. Eu ia ficar, cadê a Mulher Maravilha? A Maravilha já saiu, deixa ela lá, ela já foi... completamente desgastada. Então, acho que começa com a história de você tomar decisões, né? Inclusive de falar não para você mesma, mas planejar para um outro momento. Agora, eu estou olhando aqui, a nossa, que a gente se preparou, e a tal da produtividade infinita, gente. Não, né? eu queria falar, por exemplo, produtividade, para quem é exigente, eu acho que tem uma coisa da exaustão que é muito da gente. Tem pessoas que são mais desencanadas, tá? Não tem tanta exaustão. Nós somos focadas, nós três aqui, a gente tem uma característica muito parecida. A gente é responsável, a gente quer fazer as coisas, quer produzir, né? E a gente fica se cobrando, se punindo, inclusive, quando a gente não consegue. Então, eu acho que equilibrar também essa produtividade, né? Equilibrar isso é muito importante, mas fazendo uma reflexão nossa, né? Mas para que eu vou fazer isso? Se perguntar mesmo. Para que mas se eu preciso, essa demanda chegou, é para fazer agora? Não é? Não, sem dúvida. Né? Então, acho que tem uma coisa nossa que a gente vai lá e faz, vai lá e faz. Aí chega no final do dia, acabou, a gente tá morta, a gente morreu, entendeu? Eu tenho uma coisa em mim que eu adoro ficar dando check. Feito. E um dia eu parei e falei, por que eu tenho que fazer tanta coisa? Check. O que é importante? Agora, eu queria também falar dessa produtividade que o mundo está incentivando, né? Principalmente nas redes sociais, todo mundo tem que ser produtivo, todo mundo tem que fazer tudo, todo mundo... Olha quanto eu fiz, levantar uma bandeira do... Não existe mais a caixa do nada, que é importantíssimo e que tem aprendido. A caixa do nada te abre novos horizontes, inclusive para produzir melhor. Thalitinha. É verdade isso. É que você está falando aqui, eu estou analisando, você tem total razão. Tem que existir uma caixa do nada. A gente fica nessa produtividade insana, porque parece que se você estiver sentada em cima da caixa do nada, você está como inútil. Gente, e aí eu tenho feito testes. É muito doido isso. Sentada na caixa do nada, pelo menos para mim, é que me vem os melhores insights para eu produzir depois. Então, eu queria falar um pouquinho disso, né? Que está sendo desvalorizado. Parece que a gente é vagabundo se você tira, sei lá, 2 horas no final de semana para pro nada. É nada. Até durante a semana. Eu estava lendo... Por que não? Por que então, não? justamente sobre a semana. Eu estava lendo, tem uma empresa, enfim, que valoriza muito o bem-estar dos funcionários. E ela tem vários lugares de descompressão, de relaxamento, não sei o quê, porque existe um estudo que fala que o horário que você mais produz, o que você tem os melhores insights e as melhores criações... Soluções de problema. É quando você está tomando banho, quando você está dirigindo e quando você... Relaxando, né? Mas eu ia não me falar lembro uma bobagem, agora eu não posso, é proibido. Eu não me lembro qual é a terceira, mas enfim, existe isso. E outra coisa, quando você está em contato com a natureza, você oxigena melhor. Sem você dúvida. flui melhor. Eu acho que esses fatores externos, eles contribuem muito para isso. Com certeza. Então, essa conexão. eu acho que essa caixa do nada, ela significa esse momento que você precisa relaxar, desligar, porque é como se você fosse dar uma recarga da bateria para você retomar o assunto. Porque tem horas que você fica dando com a cabeça na parede, você não consegue ampliar para olhar para as laterais assim e achar uma nova solução para um velho problema. Exato. Eu vou falar uma coisa aqui, inclusive eu fiz stories, tá lá no feed, né? Sobre a minha espiritualidade. Eu acho que se conectar com a espiritualidade, para mim,
quando eu vou num lugar ou quando eu paro, porque é esse momento que eu estou me conectando com a minha espiritualidade, esse é o meu silêncio. E ali, realmente, eu tenho uma conexão muito forte. Eu não preciso de horas. Mas aquele momento, ele é tão profundo para mim, de verdade. E aí, eu faço essa conexão. Parece que minha mente acalma e as coisas entram melhor, né? Cada um Então, tem seu e é um jeitinho. período pequeno, né? A conexão ali não é grande. Mas ela me dá um pouco dessa paz. Então, eu até falei, né, que eu entrei numa igreja, numa capela que eu não costumo, porque eu não tenho uma religião, né? Então, e aquilo me deu uma paz. Sim. E realmente me deu. E depois eu até voltei outras vezes, né? Não em missa, mas quando eu estava ali Naquele vazio, momento. naquele momento. Então, esse ócio você pode buscar na natureza, na espiritualidade. Não necessariamente em lugares, eu preciso viajar para me conectar, eu preciso não sei o Não, quê. você pode fazer em São Paulo. Você pode fazer dentro da tua casa, dentro do teu banheiro, entendeu? Então, mas você sabe que eu sempre pensei dessa forma, né? O meu lugar de me conectar é entrando na minha sala de yoga, né? Só que, olha que louco, eu tô fazendo yoga, eu tô fazendo alguma coisa. E eu também, igual você, é a hora que eu me sinto... Porém, aí eu comecei a exercitar o nada mesmo, que é o nada. E não vou me conectar fazendo yoga, meditando, ouvindo música, eu vou nada. Assim, eu tô falando assim, aqui a gente não tá aqui pra ditar, né, as regras de nada. Eu só quero que as pessoas sintam elas mesmas como é que é essa experiência, porque, gente, a gente esqueceu. Eu vou frisar que é diferente para cada um, mas que vale a pena sentir o nada. As pessoas não conseguem mais. É porque nesse momento você tem que ouvir o próprio bumbo do seu cérebro, né? E cada um vai ter uma sensação. E você vai ver, Nath, tenta fazer esse exercício. É diferente de você Não, eu já fiz de isso. você estar fazendo Não, alguma não. coisa para se desconectar, Gente, né? mas não é que eu nunca fiz. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Ficar no... Mas não é um... eu gosto, mas, por exemplo, me conectar com a espiritualidade, para mim, abre muito mais, me relaxa muito mais a minha cabeça do que ficar parada. Então, eu acho que cada um tem que encontrar o seu, Sim. né? O seu lugar. Você, por exemplo, no ócio total, é um lugar que para você é pra bacana. mim é na yoga, no ócio Isso. eu ainda fico desconfortável. Isso, Vou dar um você- exemplo para vocês bom. Mas isso daí você tá falando para você tentar sair da exaustão que você tá do mundo. Exato. Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês bom aqui, é um paralelo legal. Na aula de yoga, a gente faz todos os movimentos e de repente chega um momento que o professor, Léo, adoro você, Léo, que o professor fala, agora para e não se mexe. Ninguém se mexe. Você fica, eles chamam de posição da montanha. Ninguém se mexe, todo mundo parado, não vai arrumar cabelo, não vai arrumar roupa, não vai... Ouça seu corpo e domine sua mente. Porque a gente tá a 42 graus, tem suor pingando pela cara, tem Ai, eu a já roupa fiz. toda... Eu já fiz, é muito bom. Gente, aí você fica lá parado e é um domínio da mente mesmo. Você fica lá parado e a sua mente fica, coça o nariz. Não, agora você vai ter que arrumar os shorts. Aí o suor tá pingando... E esse exercício é fantástico, porque não é o nada, mas é a coisa de você esquecer todo o resto e ficar parado. Eu vou te tô falando falar- tudo isso, só para terminar, tô falando tudo isso para dizer que aí você começa a ouvir o seu corpo de fato. Porque aí, quando você para de brigar com a sua mente, você fala, quieta, eu não posso me mexer. Aí vem, eu dei o relato pro meu professor, que eu senti o meu sangue circulando de cima para baixo, é muito louco. Então, eu acho, estou falando tudo isso para dizer que a gente vive num mundo tão acelerado que ninguém mais sente essas coisas e que tem alguns exercícios que te abrem a mente de um jeito que vale a pena testar, A gente entendeu? está sempre falando eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu, na primeira vez que eu fiz yoga, eu lembro que eu sentei e alguém falou para mim assim, deita, respira e não pense em nada. Cara, travei. Fiquei olhando pra cima e pensando, eu não posso tem pensar em como. nada, não posso pensar em nada. Eu fiquei tão estressada que eu não podia pensar em nada, que eu falei, vou dormir. A Nath ia falar alguma coisa quando Não, eu eu tava ia no meu discurso eu ia falar o empolgada. seguinte, nas minhas duas pós-graduações, as minhas duas últimas, uma de neurociência e outra de psicologia positiva, a gente fez muito exercício disso. E nesse momento da parada, dessa meditação, enfim, aonde você começa a tua mente, você tem que colocar a tua mente na tua respiração. Sim. Então é na sim. respiração para depois caminhar para o resto do corpo. Sim. Então a concentração ela vai na respiração.
Aí você fica lá, escutando a tua respiração, sentindo a tua respiração. E aí depois você entra nesse estado de flow, digamos, que você... Que na verdade na yoga a gente já está respirando, né? O tempo todo você tem que estar naquela coisa Mas a hora que você para... atenção na respiração, fazendo o movimento. Sim, é fundamental. Mas a yoga, sim, você entra lá, mas uma meditação que você para. Eu, por exemplo, sou uma pessoa agitada. Aonde a Thalita, por exemplo, aonde que ela deveria se concentrar? Na respiração Também não dela. consigo, tá? Não, mas eu aprendi, tá? Eu aprendi, já fui fazer essa que você fica derretendo. Agora eu aprendi a respirar. Mas naquela época, faz bastante tempo, que a hora que me falou de você não pode pensar, o não pra mim dá um problema. O não me deixa... Pra mim também. Também não dá um gosto. problema. Não faça isso. Eu falo, meu Deus, porque aí eu passo mais tempo pensando que eu não posso fazer aquilo. Pra todo mundo, né? Que aquilo, o não, ele me dá um Sabe o que eu problema. queria colocar aqui? A romantização, até tá aqui, a gente colocou, e eu acho isso muito legal, da resiliência. Essa romantização, não, eu tenho que ser resiliente das coisas. Essa resiliência, ela te dá um estado de exaustão. Porque você fica num estado que você precisa sempre estar superando aquele obstáculo. Não, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que aguentar essa situação, eu tenho que ir até o final, eu tenho que aguentar meu chefe, eu tenho que... Quer dizer, tudo você tem que ser resiliente. Eu tenho que. Eu tenho que. Eu ia fazer essa pergunta. E aí é uma pra romantização vocês. isso, na verdade. Eu não tenho nada. Eu ia fazer essa pergunta pra vocês. O que realmente você tem que e o que realmente você tem que? Realmente o que eu digo é que pra você isso é importante. Tem que. O resto, gente... Eu vou falar, eu tenho que buscar todos os dias o caminho daquilo que me deixa mais tranquila. O que me deixa mais... Porque assim, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Então eu tenho que, todo dia, buscar tudo que tira o meu melhor lado. E eu tenho que andar distante de tudo aquilo que tira o meu pior lado. Isso eu tenho que fazer todos os dias. E o que tira seu melhor? O que te dá o melhor e o que te dá o pior? Dá um exemplo só. Putz, eu não gosto de discussão, por exemplo. Te deixa exausta. Sabe, aquelas coisas, aqueles embatezinhos, assim, isso me deixa exausta, e aquilo vai, e aí eu vou, aquilo vai entrando, e aí eu vou respirando, e aí eu falo assim, eu tenho que ser resiliente, de repente, eu falo, não tenho que ser nada, cara, eu tenho que dizer que isso, eu não gosto. Sabe por quê? Eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de grito. Eu tenho uma voz alta, né, mas eu não gosto de grito, de tudo que eu vou falar com você é gritando, cara, eu não gosto de grito. Isso é uma coisa que me deixa, porque você vai absorvendo e uma hora você não vai absorver. E quando você não absorve, você explode. Quando você explode, porra, você é ruim. Esse é o seu lado ruim, quando ele explode. Então eu não gosto de coisas que me façam explodir. Porque aí o meu lado ruim é bom pra caceta, entendeu? Olha, para mim, as minhas obrigações, né, que são obrigações. Eu não tenho como fugir dessas obrigações. Educar meus filhos... Uns já estão crescidinhos, já não preciso educar mais. Mas assim, eu tenho obrigações. Pegar minha filha na escola. E são obrigações. Deixa a gente exausta. Deixa, porque pegar trânsito, tem horário. Às vezes você está numa reunião, tem que encerrar, sair correndo. Mas essas obrigações eu não tenho como fugir. E me deixa exausta muitas vezes. A responsabilidade com o meu trabalho, que não tem como. Isso é uma responsabilidade. Se eu assumir algumas coisas, eu tenho que ir até o final. Né? Ser resiliente ou não, eu não penso na resiliência. Eu penso em ir até o final daquilo que eu me propus a fazer, né? Sim. Então, acho que essas duas pontas e as redes sociais que me deixam cada vez mais aceleradas, que eu não precisaria, mas é a forma que eu me conecto e que eu também leio as informações que estão acontecendo. Hoje, aonde eu vou me informar são nas redes sociais. Vou fazer só um gancho nisso. Isso daí é uma coisa, por exemplo, que dependendo do assunto, não é que vai tirar o pior de mim, mas vai me trazer o pior de mim para mim mesma. Então, às vezes, uma chateação, coisas que eu sei que... E elas fogem do meu controle, do meu poder de decisão, eu estou preferindo não ver, porque isso me traz algo de negativo. Me traz, assim, às vezes, frustração, me traz uma decepção, uma tristeza. Isso eu não quero, porque isso alimenta o meu lado ruim. Então, de novo, até se eu tiver que ver rede social, vai ser um assunto que, pelo menos, eu não penso em nada. Eu quero comentar o que as duas falaram, o que a Thalita falou, e o que a Natália... Eu misturei Natália com Thalita, eu ia falar, sei lá, sei lá.
Bom, quero comentar um pouquinho de cada uma. Indagar algumas coisas. Você falou quando você estava falando de exaustão e do pior que te traz o seu pior lado, será que a exaustão não vem quando a gente não consegue estar nesse equilíbrio e a gente extrapola e vai para o nosso pior lado, né? Acho. Fico pensando, talvez a exaustão não está ligada a todas as atividades que a gente tem que fazer e que isso daí tá ok também. A gente tem que pegar o filho, a gente tem que isso. Não é isso que traz exaustão. Talvez o que traga a exaustão é aqui para a gente refletir, gente. Será que a exaustão talvez não venha das ações, mas ela vem Da maneira como da você maneira lida com como a elas. gente lida com as coisas, né? Então, aquilo que você falou, Nath, tem as minhas obrigações e tá tudo certo. Sim. Mas aí o que acontece? A exaustão vem quando você tá numa reunião e já tá chegando a hora de você pegar seu filho, você sabe que você vai atrasar. Aí, aquilo, pra mim, a exaustão vem dessas coisas, sabe? Porque como a gente tem muita coisa para fazer, a gente acaba se atrasando nas coisas, se perdendo nas coisas, e aí vem a exaustão. Porque é aquela sensação de que você não está conseguindo cumprir com tudo que você tem que cumprir. E aí vem o seu pior lado. Aí vem o meu pior lado. Mas entendeu que você consegue melhorar isso se você vai mudar. Você não vai mudar o que vai acontecer. Você não vai mudar o acidente no meio do caminho. Não quando você vai. está a caminho da reunião. Vai adiantar você socar a direção? Não estou Nada. dizendo que eu nunca tenha feito isso, tá? Óbvio que já, mas então a gente aprende com os erros, né? Então, vai adiantar? Não vai adiantar, você vai chegar do meu jeito. Então, é isso. A gente tem que começar a mudar as nossas reações em relação àquilo que acontece. Porque isso aí também é um pouco de romantização. Porque, por exemplo, no trânsito, eu sou uma pessoa estressada. É mesmo. Eu odeio o trânsito. Então, por acho exemplo, que todo mundo, né? então não tem como não ficar exausta, entendeu? Por exemplo, nós que moramos em cidade grande, é um horror. Não tem como não ficar exausta no final do dia, porque é trânsito, é poluição, é medo de assaltante. Você está numa panela de pressão. É verdade. Eu acho que quem, por exemplo, mora numa cidade interior, menor, na praia, eu conheço pessoas que moram na praia, gente, a vida é outra. Não tem essa exaustão da cidade grande. Né? Então, o ambiente que a gente está, que exige a gente, é exaustivo. Ele já detona com a gente. Mas ele já está aí. Como que você vai lidar com isso? Sim. Eu ia falar isso, né? Não, mas com o trânsito não tem como lidar, gente. Eu não consigo. Não, A até Natália é tem. Eu fico estressada no Mas trânsito. até tem, eu odeio. Nath, até tem. Você é autônoma, você pode tentar fazer a sua agenda de acordo com... fugindo do trânsito. Existe né? esse horário hoje? Quando dá, né? Dá para dar uma driblada quando a gente tem algumas opções. Então, eu acho que o que dá para fazer com o que a gente tem, né? Para tentar ficar menos exausta. Por isso que eu falo. 10% é o que acontece com você, 90% é como você lida com isso. Tirei esse número da onde? Não sei. De algum lugar, mas tudo bem, mas faz sentido. A gente vai começar a embasar os números. Mas faz aqui. sentido, faz sentido. Mas, Confesso. gente, cidade grande, é muito difícil você não ver uma pessoa exausta. Porque o próprio ritmo da cidade te impõe um ritmo que às vezes não é nem seu. Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, que se morassem... Por exemplo, eu sou uma pessoa acelerada. Se eu morasse no interior, eu acho que começava a me dar interior eu não aguentaria. Minha filha, eu fiquei no interior, eu quase Entendeu? enlouqueci. A não ser que eu crie galinha, gado, arrumo um Nem monte de coisa isso, para fazer gente, vou falar trilei. uma Mas coisa tem dura. pessoas... A gente está acostumado com 24 horas. Não, mas tem pessoas que moram na cidade grande e se adaptam maravilhosamente bem, morar na praia, no interior. E estão no lugar errado, né? Talvez a gente esteja no lugar certo, mas, gente, as coisas estão cada vez mais complexas na cidade grande. A verdade é essa, né? Você sai de casa, é um monte de coisa que você tem que prestar atenção. Você está atento com tudo, o tempo todo. Então... Agora eu quero começar um outro tema aqui para nós, para a gente, cada uma de nós pensar e responder. E a exaustão do tenho que, não relacionado às atividades, mas do tenho que ser, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Como é que é para vocês? Eu tô desligada disso. Tá desligada? Tô. Você Essa fala parte assim, eu tô você fala desligada. num sentido assim, tipo... Tem que ser uma super estético. profissional, tem que ser bonita, Não, tem eu que já- ser eu já- linda, eu já me tem saí que estar dessa. com botox em dia, tem que Não, estar com eu isso, tô tem que completamente estar sem com aquilo. botox, inclusive. Como é que é isso para vocês? Gente, eu vou falar pra você uma coisa de verdade, eu vou Eu também tô confessar. sem. Não, eu vou confessar pra vocês uma coisa.
as coisas que eu faço de estética, de se eu vou pintar o cabelo, se eu vou fazer a unha, a roupa que eu vou colocar, eu vou confessar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Eu faço tanto para mim isso. Você faz o quê? Não entendi. Eu faço Pra para ela. mim. Sim. Não, e não tô falando só tão pra disso, mim de isso, estética. então eu não tenho- mas eu- aí Tô eu falando tenho- do ser, tá? Tenho Não, que mas eu ser tô falando- 3 pontinhos. Tá, então assim, nessa parte de estética, tudo que eu faço, eu realmente faço para mim mesma. Se eu vou lá colocar um botox, é Sim. porque eu gosto de olhar para aquilo lá com o botox, tá tudo certo. Não ficando ridículo, tá ótimo. Agora, do resto, do você ser profissional, cara, você tem que ser no mínimo competente. Você vai em busca disso. Você consegue entender as suas capacidades, então você sabe que você vai chegar naquilo. Eu acho que, assim, de repente você não tem que ser o influencer de 50 milhões de seguidores. Aí você tocou no ponto, Entendeu? né? Principalmente nos mundos digitais, que a Nath aqui acho que é mais expert. A gente tem A que Thalita ser... também é, viu? As duas. A gente tem que ser tudo, né? Será que a exaustão também não Não, vem mas disso? ó, deixa eu falar uma coisa. Isso aí vai muito da cabeça de cada um. Por exemplo, não é que eu falei, eu estou totalmente desligado, eu pinto meu cabelo, né? Eu me cuido, eu faço ginástica, né? Mas assim, Pra você, se você entendesse que você queria ficar com o cabelo branco, você sim, ia ficar. sim, mas eu faço porque, exatamente. Mas eu não tô muito ligada na influencer tal. Talvez eu enxergue com outro olhar para isso. Não da exigência de que tem que ter uns 50 mil likes, não sei quantos seguidores. Acho importante. Nós que estamos aqui no Blá delas, isso é importante pra gente. A gente não pode também se desligar da nossa realidade. Mas a gente não pode viver em função disso. Exato. Né? Então, eu acho que vai da cabeça de cada um e do que você trabalha também. De novo, o ambiente que você está, onde você está conectado. Tem, por exemplo, influencers que a gente acha, nossa, um horror. A pessoa acorda já com o celular, mostra tudo, até o final. Aquilo me dá uma fobia. Mas eu vou insistir, gente. A gente já falou, a coisa do... A gente está vivendo um momento que tem que ser mestre nisso, tem que ser foda naquilo, tem que ser... Não, eu não esse tô. exagero, Não. gente, de que as pessoas hoje Isso em não me dá dia exaustão. tem que ser cada vez mais. Não estou falando só da beleza, da estética, estou falando de tudo, né? A exigência do ser e o que realmente a gente Ô, Lu, tem que ser, né? É isso que eu estou Ô, Lu, instigando eu posso a falar gente, uma tá? coisa? Isso vai do ego da pessoa. Então, aí eu estou Então, instigando a assim, gente pra gente chegar onde eu quero. É E no aí? ego da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um ego mais elevado e não é tão madura, porque você pode ter o ego elevado, mas com a maturidade Sim, você dá uma sim. equilibrada nisso. E não é tão madura, ela vai atrás disso, de ser a Mulher Maravilha ou o super-homem do começo do programa, né? Que fica acabado, porque te leva à Te exaustão. leva à exaustão. Porque ninguém vai ser tudo maravilhoso. Não existe Não isso na existe. vida. E isso é uma utopia. Então, agora, quem tem o ego, quem tem uma maturidade, isso só vem com a idade, Com a maturidade. com a maturidade mesmo. E você equilibra esse ego, isso já começa a. Você já fala, gente, mas eu não vou ser a supermãe. Eu erro pra caramba, os meus filhos têm problema, entendeu? Um monte de coisa, né? Ou eu não vou ser uma super profissional. Eu tenho problemas, eu erro, enfim. E tudo bem. Acho que todos, né, têm problemas e erram. Mas O que quando que a pessoa tem o Graças a ego, Deus, né? quando a pessoa tem o ego. Aonde? Mas quando a pessoa tem um ego muito elevado, é difícil ela aceitar isso. Então, eu tava Aí ela entra nessa cutucando pra seara gente que você quer chegar- falar. Pra gente chegar exatamente na raiz do problema, né? Da onde que vem essa sensação de exaustão que todos nós estamos sentindo hoje em dia? Um pouco do ego também. É uma discussão aqui pra gente juntas tentar chegar em algum lugar Estamos que chegando que vamos ter que alivie, fazer 3 né? terapias por semana, né? O ego, sem dúvida nenhuma, eu acho que conta muito, né? Muito. Eu acho que o ego ele impulsiona a gente pro bem e pro mal. Você tem que Então tem que prestar dominar atenção. o ego também, tem que conversar com o Mas é amiguinho. porque você também, você não vive 100% sem ele. Não, Não, não vive, senão você você não não escolhe a vive. cor da Pois blusa é. que você vai Não, vestir. Você não. entra naquela seara que a gente fala sempre de equilíbrio, de autoconhecimento. Até Como é clichê difícil, a gente né? falar isso. É. Mas porque a gente vive... Será que esse autoconhecimento, que a gente está sempre em busca de autoconhecimento, também não estressa a gente? Também. Então. Você está entendendo que a gente até, para você decidir o que é autoconhecimento e equilíbrio,
você tá estressado porque você tem que ter uma... Não tem que O Você que não que tem tem? nada, gente, você não tem que nada. Você tem que fazer aquilo que te dá aquele... aquele tesão naquele momento de fazer, que te dá aquele prazer, que depois você termina e você fala, uau, sabe? Sabe o que me deixa estressado do autoconhecimento? É o propósito. Você tem que saber o seu propósito. Gente, Quem disse? isso é um absurdo. E que eu Porque posso mudar o meu propósito? você pode mudar, você não precisa... Você pode mudar sua crença. Não, tudo. E você não precisa Eu sou viver... pedra, como disse o Você, Simone. você não precisa viver focado naquele propósito, porque você pode ir para outros caminhos, de repente você muda, enfim, e ficar em busca do autoconhecimento para o propósito é muito chato, eu acho. A vida está em movimento. Se você não mudar, se você não tiver curvas no meio do caminho, cara, você está numa linha reta e sem graça, no mínimo. Né? Você precisa de emoção. E aí a sua emoção sobe, a sua emoção desce, você vive, a vida está em movimento. Então, não tem como... Eu tracei esse propósito quando eu tinha 10 anos de idade. Estou com 51, imagina, que merda. Eu queria colocar uma situação Falta de aqui. evolução. É verdade, total, total. Eu queria colocar uma situação da exaustão dos estudos. Porque, assim, hoje o profissional tem uma exigência do profissional que ele estude, E o cara já está preparado, a pessoa já está preparada para assumir um cargo, mas ela acha que ela nunca está. Então ela fica estudando, ela vai fazer curso, ela tem que trabalhar, faz curso à noite, final de semana, leitura, não sei, um monte de coisa. É uma exaustão e a pessoa já está preparada. Então, mas aí eu te pergunto, ela acha que ela não está? Ou o mercado exige cada vez mais que a pessoa faça? Lu, faça? isso vem da pessoa. Principalmente no mercado corporativo, tá? Sim, não, é da pessoa isso. Eu tô longe disso, mas eu lembro que pode ser da pessoa, mas também tem a exigência, porque tem a competitividade dentro daquele mercado, que faz com que a pessoa se sinta insegura e tenha que... aí, entendeu? Tem a coisa da pessoa, no nosso caso, que a gente não está dentro da selva, tem a gente que vai ter que equilibrar, mas e quem está dentro lá do mercado financeiro? Mas aí, deixa eu te no falar, BTG Lu. Pactual, Então, como é que funciona? mas- Você que trabalha com Sim, isso. mas deixa eu falar. Você tem que olhar e você tem que entender dos seus conhecimentos e se valorizar. Lógico. Porque se você não entende o seu aprendizado e que você já está preparado e ter coragem de enfrentar e falar, eu já estou preparado, não preciso estudar mais nada, Aí não dá. E ir pra frente. Mas- Não só estuda, se não fica Mas estudando, o- aí eu não estou preparado, não estou preparado. Ô, Nath. E a pessoa entra numa exaustão, entendeu? Eu acho que não é nenhuma. Eu acho que tem muito essa coisa da Lu, que ela falou que existe a competitividade no mercado. E, de novo, a gente está numa vida dinâmica. Mais dinâmico que hoje, por conta da tecnologia, de informação, do não sei o quê. Então, você é obrigado a buscar isso daí. Então, você tá em constante aprendizado, conhecimento. Eu acho que você tem que fazer, como a Lu abdicou agora de fazer um curso, porque senão ela iria à exaustão, ela pode fazer esse curso ano que vem. Exato. Ela não vai deixar de fazer, você tem que organizar a maneira como você vai fazer, porque, de fato, você tem que se atualizar. Não, não tô falando, Não, gente. o meu nem é de mercado. É, tá? isso que eu ia meu falar, o não, curso mas da que- Lu nem que era. pra nós aqui, pra mim, porque legal. eu traço pra minha vida é muito legal. É. Mas eu, graças a Deus, eu tô um pouco fora dessa Mas eu digo que dessa selva. Nós três estamos um pouco Mas eu digo fora. que no- mas se no a gente conversar com quem tá corporativo- dentro, Mas eu digo que no corporativo você precisa. eu também acho. Você tem é isso que eu tô sistema falando pra novo. Natália. Você não, tem- gente, vocês e não aí entenderam você- a minha posição. Vocês não entenderam. Então eu não entendi. O porque o que eu estudo- tô achando é que você Não. vai em busca daquilo. Por exemplo, você tem que Não. para você cumprir aquela função que você exerce, você precisa. Deixa passar eu por explicar, etapas. vou explicar. A pessoa estuda, faz 2 pós-graduações e não sei o que lá. Ela já está pronta para aquele cargo. Só que ela não se acha pronta. Eu me deparo com gente o tempo todo assim. A própria pessoa não se acha. ela tá dizendo- Mas aí ela tem uma falha em algum canto. É, dela. aí ela tem que ter Então, um coach, uma mentoria. Então é isso. Então, a pessoa, ela não para de estudar, porque isso para ela é uma fuga, na verdade. De não enfrentar O que ela e tem ter que coragem que ela enfrentar tem que já. enfrentar. Porém, então, tem um outro lado. o estudo é muito importante, você não pode parar nunca. Só que para alguns passos profissionais na tua vida, chega um momento que você fala, não, agora eu tenho que parar de estudar e vou enfrentar isso. Num próximo momento, eu vou estudar volto. mais um pouco, outras coisas. Entendeu? Quero fazer uma pergunta. Você acha que a pessoa, quando ela chega nessa exaustão profissional, é porque ela não quer olhar para o emocional dela
e quando ela tem problema emocional, ela joga tudo pro profissional? O que vocês acham? São as fugas, né? A pessoa pode fazer fugas, tem várias maneiras de fazer a fuga, né? Tá desequilibrado no emocional. Mas você acha que uma coisa liga a outra? Sim, eu acho. Pode ser que liga. também. Eu acho. Como, por exemplo, você tá mal no teu casamento, você vai ficar... Workaholic. Você fica workaholic. Normalmente, não normalmente, né? Em alguns casos, se a relação não está muito boa, você extrapola em algum lugar. A mulher num caminho e o homem em outro, né? Agora eu queria até falar sobre o relacionamento. Relacionamentos tóxicos e ruins deixam a gente num estado de exaustão. Não, eu acho que deixa à beira da morte. Entendeu? Então você estar e também não ter coragem de parar com aquele relacionamento por filhos, por parte financeira, por que quer que seja, te deixa num estado de exaustão total. O que você acha, amor? Eu acho uma palavra simples que eu lembrei da Maria Ruth. A exaustão vem de não falar não. É só o que eu acho. A exaustão no relacionamento vem de você não conseguir pôr o limite e falar não posso passar daqui. Para mim é simples assim hoje em dia. Eu acho que a gente complica um pouco a vida nos relacionamentos, né? O não falar não, eu ia falar que a exaustão vem a partir do momento que você tem que decidir. E decidir significa, em algum momento você vai ter que falar não. E a exaustão também vem de querer agradar sempre. Porque você a gente já falou disso. Sempre que você fala sim para um lado, o outro tem um não. O não, ele existe. Agora você precisa saber se você quer falar ele primeiro ou depois. A exaustão vem de querer agradar sempre. Vou dar um exemplo concreto. Ontem eu estava exausta, né? E era um dia que eu podia encontrar meu namorado, é gostoso, não sei o quê. Mas eu não tinha condições, gente. Sabe assim, quando você precisa ficar descabelada sozinha em casa? Eu falei, não. Mas não é que eu falei não. Eu falei, eu tô super cansada, eu preciso dormir. Tá tudo bem, né? E eu acho que quando a gente não se respeita, que coisa que a gente demora para aprender, né? Não, ter que ver, aí vai te dando a tal exaustão. Isso é a parte mais simples, né? Aí tem outra coisa muito mais complexa. Mas é por isso que eu quis resumir. É o se respeitar e falar não querer agradar o tempo inteiro. Eu acho que isso causa exaustão. Isso causa exaustão e também você se manter num relacionamento por N motivos, que tem muitas pessoas... aí vem a história complexa. Que aí é muito complicado, porque aí o emocional nosso vai pro pé, né? Aí vem a história, é a exaustão emocional. Exatamente, porque ela existe, né? Eu acho que ela é até mais do que o próprio físico, né? Então, porque o físico você faz um alongamento, o mental é difícil, a emoção é complicada, né? Agora que você falou de relacionamento, eu lembrei de novo do vídeo que a gente viu antes e que ela fala assim, eu entro no elevador, eu olho a vizinha, jovenzinha, com a bunda pra cima, e eu penso que eu tenho o quê, que eu tenho o quê, que eu tenho o quê. Aí vem a exaustão também, quando você olha pro lado e fala, de novo, né? A tal da... Eu olho pro lado e falo, nossa, mas eu sou casada, olha como ela tá... Aí começa a loucura, então é a coisa de você também ficar se comparando o tempo inteiro, de você não confiar de que você tá num relacionamento que vai muito além disso, da bunda levantada, né? Eu acho que tem toda essa exaustão emocional. Eu vou falar um tipo de exaustão que existe demais. A exigência, por exemplo, de nós, 50, né? Praticamente 50, a Lu não tem, porque a Lu fica nervosa. Quando fala 50, eu ainda tô chegando lá, deixa eu chegar. Enfim, mas nós aqui na beira dos 50, outras já passaram, e outra nos 50. O que acontece? Você ficar se comparando ou querendo ter o corpo de 40 ou de 30, né? De 20 não, porque ninguém consegue. Mas isso dá uma exaustão absurda. Dá. Você tem que olhar para o espelho e aceitar um pouco a sua idade. Não que você vai se largar. Não é isso. Mas você vai saber que a tua bunda não vai estar igual, a tua barriga, a tua cintura, a tua coxa, a pele, o teu cabelo. E assim, por mais que você faça procedimentos, tem que ter uma aceitação ali. Lógico. Porque o espelho não tem jeito. E outra coisa, o teu pique não é igual, né? Você tem a tua exaustão do dia a dia vem mais rápido. Então a gente precisa ter esse equilíbrio também. E isso dá muita exaustão quando você fica correndo atrás de coisa ser que jovem. É inalcançável, você não consegue mais voltar. Acabou. Gente, é aquilo que eu falei. Primeiro que essas coisas todas, se você vai ser gorda, magra, ter celulite ou não, às vezes é questão de corpo, meu filho, não tem, senta, aceita e vai, tá tudo certo.
Mas você tem que, assim, aquilo não é a bunda da menina do lado. Exato, É como além está a sua disso. bunda. É Sim. como está. Não, Como você enxerga ela no espelho, o que ela te diz? A minha bunda me diz muita coisa. É tipo, isso. Mas é Não. sobre isso que eu tô falando. É só- É você ter uma Desculpa. aceitação do teu corpo, entendeu? A tua bunda não vai ser mais uma bunda de 30 Ela- anos. ela me Desculpa, diz- gente, o termo, Ela mas... me diz que o colágeno, ele vai embora. Então, Como diria Cláudia Agora, Raia, o músculo gente, sai no banho. eu enxergo, eu tenho enxergado, porque eu também acho que estou num caminho de aprendizado, muita beleza na maturidade Lógico. feminina. Claro, Né? porque o músculo eu me olho no espelho, eu mental... sei muito bem quem eu era com 20, tô bonitinha, minha pele era uma graça. Mas, eu me admiro, tá tudo certo. Mas é que o Dane-se músculo, do gente, papinho. a gente tá falando foda-se. de músculo Ai, da desculpa, bunda, gente, perdão. Mas o músculo mental, eu acho que é o maior embelezador do ser humano, é o músculo aqui, ó. Mente. Cabeça. Aliás, é afrodisíaco, né? Opa. Pra mim sempre foi, desde que eu sou jovenzinha, desde que também. eu era jovenzinha. Me atrai muito mais a inteligência. É afrodisíaco. Eu também acho. Afrodisíaco. Botar o número Agora, eu aqui. quero falar uma coisa muito legal que a gente tá Vai. falando disso. Vou dar uma dica aqui. Eu vi uma série, gente, da Netflix, que chama... Ai, meu Deus, Amor... Depois eu vou lembrar. Amores... Esqueci agora, que eu tô gaga. Mas tá Amores bom. solitários. Não, amores Que eu assisti, é bom. traiçoeiros, amor traiçoeiro. Primeiro que a Ana Costa Amalfitano é linda, mas só para resumir, para falar para vocês uma coisa. O relacionamento entre uma mulher mais velha Eu já vi. com um jovem Sim. Muito e bom. ela é milionária É. e aí fica toda aquela coisa, né? Porque o cara quer o dinheiro dela, que não sei o que. Etarismo E você isso, também gente. acha, quando você vai assistindo, você vai falando, quer o dinheiro dela, não sei o que. E vai te mostrando tanta coisa, né? O poder daquela mulher que tem a pele mais envelhecida, dane-se, a beleza dela não está na pele. Né? Sim. Você vai se Exato. apaixonando por aquele casal. Assim como a beleza dele não tá naquela barriga tanquinho. Depende. Depende. Há controvérsias. Tá tudo bem que é lindo, né? Mas ele é lindo. Mas vocês entendem? Vocês concordam? A gente vai se apaixonando por uma beleza que tá atrás do que a essa gente aqui, vê, gente, né? Essa aqui, é por isso que Aquela eu falo. mulher, pra mim, é lindíssima. Ela é mesmo. Lindíssima. Ela é mesmo, o Então- filme é sensacional. Inclusive, ele tem um quê de etarismo, né? Que vocês vão Total, assistir total. no episódio anterior. Vale a pena, porque principalmente para pensar nisso que a gente está falando, né? Quer dizer, um romance entre uma mulher de 60 com um homem de 40 é super criticado, muito mais do que o oposto, né? Então, assim, e olha a beleza que essa mulher tem, né? E o mais legal é que ela assume a idade dela, com o corpo dela, com 60 todos anos. os momentos. Então isso Mas que é o ela bem legal. Muito. no comecinho, ela ainda se questiona um pouco, né? É. Mas a hora que ela, tipo, ela aperta o botão do vambora, cara, ela brilha, né? Ela brilha, Ela exato. brilha. Mas Então é aquela você que... assumir isso, se enxergar e ver que você tem uma maturidade, você tem um poder, você já está mais madura, Você vai é ficar muito menos gostoso. exausta, inclusive, Com porque certeza. você não está correndo atrás de algo que você não vai mais conseguir. Você tem que correr atrás de outras coisas agora. Concordo 100%. Aí, de novo, a vida está em movimento, né? Não dá para você ter traçado nos 10 anos e querer com 51 tá fazendo a mesma coisa. É isso Então, aí. aquele negócio do autoconhecimento sobre propósito, né? É. Que você pode mudar. Não falhe esta palavra. Natália odeia. Uma brincadeira que eu agora, por exemplo, estou correndo atrás da minha hérnia. Ela tem que ficar boa. Entendeu? Não é correr Tá exausta por causa da Eu hérnia. preciso Não vou arrumar a comentar hérnia. sobre isso, que eu estou quase fazendo aniversário com o meu problema de quadril. Então, pra gente se divertir, mas é sério. É correr sério. atrás de outras coisas que a gente tem que resolver num outro período de vida, né? Sem dúvida. E aí acho que a exaustão diminui, porque você não fica louca E eu atrás acho do... que, olha, eu vou falar para vocês assim, que eu acho que diminui a exaustão mesmo, de vez em quando, é um bate-papo entre amigas. Ai, muito. Com zero preconceito. Tipo assim, olha, eu fiz isso, e você tá zero julgando aquilo. Você só tá dando risada falando, você é louca, nossa, que legal. De você sentar assim, sabe, aquele momento relax. Aí é sentar numa caixa do vazio florida, sabe? Com as amigas que você pode se abrir. Isso daí eu acho que tem coisa... Não tem coisa mais relaxante que te dá
uma resetada no sistema para você É uma voltar, delícia. né? É uma Eu acho que é delícia. porque também a gente se permite ser imperfeito, né, com as amigas. Você não precisa ficar querendo mostrar, né, aquela coisa de, você tem que estar sempre Não há cumprindo com uma... competitividade, né? Porque a vida ela é Depende, né, da competitiva. amiga, né? Tem Não, nós muitas estamos amigas... falando de amiga, não estamos falando de... Exato. Estamos falando de amiga. Aí não é um amiga. grupo grande, é um grupo bem seleto, Sim. bem pequenininho, né? Então, bom, eu acho que a gente já falou bastante sobre a exaustão, né? Essa Mulher Maravilha que a gente começou mostrando. Tem muitas pessoas que vão se conectar com essa Mulher Maravilha, como Sem nós, dúvida. né? E assim, gente, a exaustão, ela vem de várias maneiras. Da nossa cabeça, da nossa mente, da nossa emoção, do nosso físico, do ambiente que a gente está. Então, são tantas formas de você Variáveis. sentir, né, variáveis de exaustão, que, na verdade, a gente precisa realmente equilibrar e cada um tem que achar o seu caminho para dar uma reequilibrada nisso. Senão a gente pira, né? Eu diria aqui, para mim, a conclusão, acho que a gente tem que dar uma conclusão, cada uma de nós, do que a gente discutiu, que para mim, eu vou ficar menos exausta quando eu parar de correr atrás de coisas que eu não preciso mais. Eu vou correr atrás de coisas que agora eu preciso. É esse discernimento que eu acho que a gente tem que começar a fazer, porque eu me enxerguei muito exausta correndo atrás de coisas que já não fazem mais sentido, sabe? É um pouco disso. Eu acho que a gente não tem que nada. Eu vou ficar batendo nessa tecla que a gente não tem que nada. A gente tem que saber aquilo que nos satisfaz. E não o que satisfaz o outro. Não é que você não vai agradar pessoas, você vai. Porque também agradar e fazer o bem e servir, vamos colocar assim, também satisfaz. É bom. Mas você tem que ir até onde aquilo não passe por cima de você feito um trator, sabe? Então, eu acho que a gente não tem que nada. A gente tem que saber aquilo que satisfaz a gente. Às vezes, aquilo que me satisfaz não satisfaz a você e não satisfaz você e está tudo certo. A gente precisa aceitar isso. E, na verdade... entender o nosso próprio querer. Fazendo um parênteses do que você está falando, que é um clichê, né? Quer dizer, uma coisa que todo mundo fala, quando a gente está no avião e tem algum problema, caem as máscaras, você põe primeiro em você. Então, se você não estiver bem, emendando com o que você está falando, você não vai estar bem com ninguém. Não, então, realmente, esse não ter que, é assim, eu tenho que fazer o que me agrada, porque eu vou ter que estar bem para estar bem aonde eu estou. Não é mais ou menos isso? Eu acho que a energia que você cultiva dentro de você é aquela que você coloca para fora. Então, às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas o que aconteceu? Você está bonita? Nada, cara. É luz. E não é que é bonita de traços. A beleza, ela está tão no olhar. E o olhar, ele traz a tua energia, é o que você tem dentro. Sem dúvida. Concordo plenamente. Então, você tem que equalizar a sua própria energia. E aquilo que você colocar para fora é aquilo que você está alimentando dentro de você. Vamos alimentar a luz, não vamos alimentar o escuro. A gente tem as duas coisas. Sim. Verdade. Se você potencializa o escuro, vai diminuir teu brilho. E vice-versa. Então, vamos brilhar, né, gente? Vamos sair dessa exaustão, vamos brilhar, vamos achar caminhos. Olha, amor, gente, quem quer ficar assim, pelo amor de Deus? Ela tá acabada, essa Mulher Maravilha. Ela é tão linda, tá acabada. Olha só, acabada. A única coisa que eu sei que a gente tem que é pagar os boletos. Isso a gente tem que... Aí o boleto dá uma exaustão. Então, gente... Olha só, eu vim com o bracelete da Mulher Maravilha. É verdade. É verdade. É verdade. Igualzinho. É verdade. Mas é isso, acho que o nosso bate-papo foi muito... Para mim foi muito esclarecedor ter a posição da Lu, da Thalita. Eu acredito que isso seja uma troca para vocês também. E porque para cada uma tem um lugarzinho ali da exaustão, que é diferente, mas não deixa de ser exaustão, né? É isso aí. Mas não vamos sair dessa posição, gente. Nada. Ela é linda, hein? Mas olha, tá acabada. Um beijo para todos. Beijo para todos. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.